Olá, nós estamos no laccursos.com.br. Eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é Direito Administrativo, Terceiro Setor, Entidades de Apoio, o nosso bloco 4, a nossa parte 4 da aula de Terceiro Setor. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre entidades de apoio, uma aula pequenina, rapidinha, tranquila, e a gente vai verificar na próxima aula bastante exercício, muito exercício para fixação dessa matéria, e aí eu vou trabalhar todas as figuras existentes no terceiro setor. Para a aula de hoje, então, a gente vai falar sobre entidade de apoio. O que é entidade de apoio? Vamos lá, então, para conhecer a entidade de apoio. Antes de mais nada, deixa eu te falar, vou te dar um exemplo já de uma entidade de apoio. Pensa em uma universidade e a universidade tem uma fundação dentro dela, ou tem uma figura esquisitona dentro dela que produz provas de concurso, provas para vestibular, provas para Enem. Alguma coisa está te lembrando? Alguma instituição que a gente tem vontade de quebrar o pescoço dela? CESP, por exemplo. Eu não sei exatamente se CESP é uma entidade de apoio, mas poderia ser perfeitamente classificada como entidade de apoio. Tá, é uma figura dentro da UNB. Se ela foi criada por servidores, como uma fundação, né, ela pode sim ser classificada como uma entidade de apoio. Isso é só para te dar uma noção, te dar um exemplo. Existem muitas outras aí, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre entidade de apoio. A gente está falando sobre terceiro setor, não é administração direta, não é administração indireta. É o terceiro setor aqui no laccursos.com.br. Entidade de apoio. Professora Maria Silvia de Pietro traz um conceito grandinho sobre entidade de apoio e o cabeça, mais uma vez, só pegou os pontos fundamentais para reconhecimento de uma entidade de apoio e dá a distinção dela para, por exemplo, Sistema S, organização social, e aí a gente vai ver que uma é diferente da outra. Existem detalhes que dão essa diferença, né? Detalhes de nós dois, como diria Roberto Carlos, né? Rosberto, vamos lá, gurizada. Pessoa jurídica de direito privado é uma fundação, uma associação, uma cooperativa. Opa, já começou diferente, né? Lá na OS, por exemplo, a gente tinha figura de associação civil ou fundação. Lembra disso? Maravilha, né? Agora, aqui na entidade de apoio, o que eu tenho? Posso ser uma associação civil? Posso. Posso ser uma fundação? Posso. Mas também posso ser uma cooperativa. Exatamente. A antiga Escola Técnica Federal no estado de Mato Grosso, hoje Instituto Tecnológico Federal em Mato Grosso, ITF, se eu não me engano é esse o nome agora, né? Possui uma cooperativa anexa a ele. É uma estrutura de cooperativa dos servidores desse instituto. Eles montaram uma cooperativa para auxiliar professores e filhos de professores no ensino. É um típico caso de entidade de apoio. A Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, a UFMT, a grande universidade federal aqui em Mato Grosso, possui uma entidade de apoio chamada Funicelva, se eu não me engano, Fundação de apoio da Universidade Federal de Mato Grosso, se eu não me engano é esse o nome, é a Funicelva ou Funcelva. Enfim, é uma entidade que dá apoio de pesquisa para professores, presta serviço na elaboração de provas para vestibular, para concurso público, enfim, atua dando apoio à universidade. Essas figuras são pessoas jurídicas de direito privado. Eu te dei um exemplo de uma fundação, Funicelva ou Funcelva, da UFMT, e da Cooperar, salvo engano é Cooperar, que é a cooperativa dos servidores do ITF em Mato Grosso. Pode ser que aí no estado de São Paulo, a USP tem uma fundação, a VUNESP tem uma fundação, aí no Rio de Janeiro, de repente a Universidade Federal Fluminense tem lá uma cooperativa de professores montada para dar auxílio na pesquisa, no custeio de estudo, inclusive dos filhos desses professores. Então, entidades de apoio são pessoas jurídicas de direito privado. Podem ser uma fundação privada, podem ser uma associação civil e pode ser uma cooperativa. Essas figuras aqui saem lá do Código Civil, lá do Código Civil. Da mesma forma que na organização social a gente tem a regulamentação também pelo Código Civil, a entidade de apoio
serve-se das regras do Código Civil, tá? A grande diferença de uma entidade de apoio de uma associação, de uma organização social é aqui, ó. A organização social não pode ser cooperativa, ou ela é fundação, ou ela é associação civil. Já a entidade de apoio pode sim ser uma cooperativa. A entidade de apoio não tem fins lucrativos, da mesma forma que a organização social, da mesma forma que a OCIP, da mesma forma que o Sistema S. Eles não têm fins lucrativos. Mas e se gerar recurso? CESP pode ser considerado talvez uma entidade de apoio. Eu não sei exatamente como foi a criação do CESP, mas teoricamente ela pode ser um exemplo de entidade de apoio. E te pergunto, CESP dá lucro? CESP dá muita grana. Olha a quantidade de concursos públicos que eles realizam no país inteiro. Cada contratação de concurso custa uma pequena fortuna, uma pequena montanha de dinheiro. Então o CESP dá lucro sim. CESP pode pegar essa grana e dividir entre os seus professores, o pessoal que coordena, administradores, presidentes, diretores, coordenadores dessa grande instituição? Não. Por quê? Porque ela não tem fins lucrativos. Essa grana todinha ela tem que reinvestir na sua própria estrutura. Da mesma maneira que são as organizações sociais. O Sistema S, por exemplo, produziu riqueza, reverte para a própria estrutura. Estrutura física, estrutura de pessoal, tecnologia, novos projetos, novos cursos e por aí vai. Tá? Olha só, outra grande diferença está aqui. Instituída por servidores públicos. Uma entidade de apoio, ela é instituída por servidores públicos. Ela não é um sindicato, ela não é uma associação de servidores, ela é uma entidade de apoio que é instituída por servidores públicos. A organização social ela não é instituída por servidores públicos, ela é instituída por particulares, que talvez não tenham absolutamente nada a ver com o serviço público. Então, essa é uma grande diferença entre OS e entidade de apoio. A OS é por qualquer particular, ao passo que a entidade de apoio é por servidores públicos. Nada, absolutamente nada, impede que os servidores do Ministério Público da União organizem-se e criem uma entidade de apoio aos servidores do Ministério Público da União. Podem fazer isso perfeitamente a hora que eles bem entenderem. E aí, essa entidade de apoio pode ter finalidade, por exemplo, de custear estudos de mestrado, doutorado, ou de, sei lá, pesquisa no serviço público para essas pessoas. Enfim, ela pode ter diversas atuações, conforme dispõe a doutrina. A gente vai ver que eles não podem montar uma cooperativa, por exemplo, dos servidores do Ministério Público da União para construir edifícios. Não, aí não rola, né? Ela foge da finalidade de dar apoio aos servidores, né? Desempenhar atividades não exclusivas ao Estado. Vincula seu poder público por meio de convênio. Essa é a outra grande distinção. Ela vai se vincular ao poder público por meio de um convênio. Não é contrato de gestão. Aqui eu não tenho contrato de gestão, eu tenho convênio. Convênio nada mais é do que um contrato, mas ele não é o contrato de gestão, como a gente viu para as organizações sociais. Olha só a finalidade das entidades de apoio. Projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento tecnológico e científico. Todas as entidades de apoio devem atuar nessa área. Então eu não posso ter uma entidade de apoio, por exemplo, uma cooperativa para a construção civil. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Uma entidade de apoio do Ministério Público da União, instituída por servidores públicos da União, que tem convênio com a União, inclusive, e ela tem como finalidade a construção civil. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Ela pode ter como finalidade, por exemplo, a pesquisa científica de processos administrativos, como melhorar o fluxo de processos administrativos, ou custear estudos de mestrado, doutorado, pós-graduação, de servidores do Ministério Público da União, voltados, cursos de graduação e pós-graduação, voltados para o interesse público, ou seja, para melhorar a rotina administrativa do Ministério Público da União. E isso pode ser feito sem problema nenhum. Beleza? A Lei 8.958 de 94, ela regula a entidade de apoio.
Mas ela regula qualquer entidade de apoio? Não. Aí é que está a grande sacada dessa lei. Ela regula as entidades de apoio que são classificadas como fundações, tá? São as famosas fundações de apoio. Porque eu te falei no início da aula que uma entidade de apoio ela pode ser uma associação civil, uma fundação ou uma cooperativa. Não falei isso para você? Então, maravilha, né? Essa lei, que é a Lei 8.958 de 94, ela vai trabalhar com você, ela vai regular a vida apenas das fundações. Fundação de apoio, que é o caso da Universidade Federal de Mato Grosso, que tem uma fundação de apoio aos servidores da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela auxilia lá na pesquisa científica, ela auxilia na promoção de conhecimento, enfim. É uma fundação de apoio regulada por essa lei. Aí sim pode ter. O que eu não posso ter, o que não é possível é pegar essa lei e tentar regulamentar uma cooperativa de apoio. Aí não vai rolar. Eu tenho que usar a lei das cooperativas. Eu quero regulamentar por esta lei, a 8.958 de 94, uma associação civil de apoio. Não, não vai dar. Eu tenho que pegar o Código Civil para regulamentar essa associação civil, tá? Essas fundações de apoio devem obrigatoriamente ser constituídas como pessoas jurídicas de direito privado. Olha só, isso é importante, tá? Eu não vou constituir uma fundação de apoio como pessoa jurídica de direito público. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Isso é super importante. Se cair em prova, você pode marcar com absoluta tranquilidade, certeza e segurança que uma fundação de apoio não é qualquer entidade de apoio. É a fundação de apoio, ela será uma pessoa jurídica de direito privado, uma fundação de direito privado, regulada tanto pelo Código Civil como por esta lei, que é a Lei 8.958 de 94. Fundação de apoio, ela deve se registrar e credenciar, ela precisa ter registro e precisa ter credenciamento, olha só, registro e credenciamento no MEC e no Ministério de Ciência e Tecnologia. Se ela for atuar na produção de ciência e tecnologia, for atuar na produção de pesquisa de ciência e tecnologia, ela tem que ter registro no Ministério de Ciência e Tecnologia. E como ela é uma entidade voltada para ensino, para educação, ela tem que ser vinculada também ao MEC. Ela tem que ter cadastro, tem que ter registro, tem que ter credenciais já estabelecidas pelo MEC. Beleza? Isso é extremamente importante, são traços distintivos que diferenciam uma entidade de apoio de uma organização social, por exemplo. Outra coisa importante, esse registro, tanto no MEC como no Ministério de Ciência e Tecnologia, terá validade de 2 anos. É um registro bienal. Isso quer dizer que a cada 2 anos essa fundação de apoio, essas são regras para fundações de apoio, essa fundação de apoio deverá solicitar um novo registro ou revalidação do seu registro e revalidação da sua credencial. Mas eu estou falando de fundação de apoio. Não estou falando de associação civil de apoio ou de cooperativa de apoio, que são reguladas por outras normas que não têm esse detalhamento. Aliás, elas não falam praticamente nada dessas outras estruturas, né? Sujeitam-se à fiscalização do Ministério Público. Isso é muito interessante. Durante muito tempo, muita gente boa falou por aí que as entidades de apoio eram grande fonte de corrupção no país, porque não tinha controle sobre elas, não tinha fiscalização sobre elas. Pois é, mas elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. É a fiscalização que o Ministério Público faz sobre qualquer entidade da administração pública, tá? Não é como a organização social que tem que publicar relatórios, submeter suas contas ao Tribunal de Contas e por aí vai. Aqui a coisa é um pouco mais frouxa, digamos assim, né? Mas existe uma fiscalização do Ministério Público, tá? As fundações de apoio não precisam submeter-se à licitação para contratar com instituição de ensino superior, institutos de ciência e tecnologia, fundos de financiamento científico, CNPq, por exemplo. Isso quer dizer que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, pode contratar a sua entidade de apoio para a realização de provas para o vestibular. Sim. Hoje é tudo Enem, né? A UFMT ela é vinculada ao Enem, então quem faz a prova do Enem é o MEC. Mas o MEC poderia contratar a Funcelva, ou Funicelva, para realizar as provas do Enem de 2015.
Poderia, sem problema nenhum. Mas para isso precisaria licitar? Não, vai lá e contrata. Estou escolhendo você. Chega aí, vai lá. Quanto você vai cobrar? Vou cobrar 50 milhões de reais para fazer essa prova. Não tem problema nenhum. Vai realizar a prova, vai executar, vai corrigir, enfim, vai montar toda uma estrutura para a execução do Enem em 2015. Para isso, essa entidade de apoio não precisa se sujeitar a uma licitação e disputar isso com outras entidades de apoio. Essa é uma hipótese de licitação dispensável. A administração, por exemplo, uma instituição de ensino superior, vai lá e contrata diretamente essa fundação de apoio. Isso é bacana, né? Por um lado, porque você dinamiza, você agiliza, mas por outro, você pode dar aí uma grande brecha, um grande espaço para a corrupção. Óbvio que pode, né? Você pode ter uma entidade de apoio que superfatura os valores, porque não vai se submeter a licitação nenhuma, coloca o preço que ela bem entender, o preço que ela quiser, e aí a coisa fica um tanto complicada, né? Mas enfim, o Ministério Público está aí para fiscalizar no que for possível, né? As fundações de apoio podem utilizar de bens e serviços do poder público mediante ressarcimento por prazo determinado. Olha que bacana, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.